Fala pessoal, aqui é o Martinelli. Hoje aqui começando um descanso, né? A gente fica envolvido 100% em muitas coisas e confesso que eu precisava de um momento com a minha família, né? Com os meus pais, desde que começou toda essa questão aí da pandemia. A gente tinha ficado sem ver eles, né? Sem estar junto com eles. E hoje eu já pude comer a minha comida favorita. Eu almocei hoje um feijãozinho daquele com caldo bem grossinho, pé de frango, moela, saladinha de tomate, né? E eu confesso que para mim é a melhor comida do mundo. Mas por que que eu vim aqui gravar esse vídeo? Eu não faço isso de forma rotineira, mas só faço isso quando realmente eu preciso fazer, né? O que eu me sinto, né, impulsionado para fazer isso. E eu quero falar de algumas coisas, né? A primeira delas é que nessa semana eu vi muitas pessoas se lamentando pela morte da cantora Fabiana Anastácio. E às vezes o meu posicionamento com relação à morte, às vezes ele choca algumas pessoas, porque eu lido muito bem com a morte. Não digo que foi a vida toda assim, mas hoje eu lido muito bem com a morte porque eu entendi o que é vida eterna. Eu entendi o porquê e o propósito da minha vida. Então falar de morte não é falar de perdas. Falar de morte é falar de uma promoção. E eu tenho certeza, né? Acompanhei o ministério dela, a vida dela. E eu tenho mais do que certeza que não há motivo para choro. A família dela sim vai sentir muita falta, né? Era uma pessoa super espontânea, alegre e tudo mais, e vai ser sentida essa falta, com certeza. Vamos orar por quem ficou, né? E acredito que essa falta, essa lembrança vai ficar, né? Mas eu não fico de luto por pessoas que eu acredito que estão muito melhores que a gente, né? Eu tive esse mesmo posicionamento com relação à minha avó. Acho que não dá para se entristecer, né, pela partida de alguém que vai tá num lugar que eu almejo estar um dia, né? Eu prego falando sobre o céu. E não tem como pregar falando sobre o céu e ficar triste ou com medo de morrer. A segunda situação é que muitas pessoas pegaram aí a morte, né, daquele rapaz nos Estados Unidos. Aquilo foi um ato de crueldade, de insensibilidade de fato por parte daqueles policiais, né? A questão também agora recente do menininho de 5 anos, uma irresponsabilidade na atitude daquela moça que era patroa da mãe do menino. Mas aonde eu quero chegar com isso? Isso pode até ter a ver com racismo, sim, mas eu acho que tem muito mais a ver com a falta de cuidado, com a falta de amor ao próximo. Tem muito mais a ver com a insensibilidade gerada no ser humano. Tem muito mais a ver com a frieza no coração, né, de todas as pessoas. Sabe por quê? Porque a gente vê assim, a minha cidade amanhece todos os dias com quadros de gente, né, que matou, que roubou, que trapaceou. Nós vivemos num país onde a corrupção, né, o bem próprio fala muito mais alto, onde as pessoas valorizam muito o que é material e desvalorizam ao extremo o que é humano.
Então tudo isso às vezes me enoja. Isso muitas vezes me faz questionar se a gente está né, vivendo o tempo certo, sabe? O que mais me acalma, o que mais me ajuda, né, nessa situação é quando eu paro para olhar o mundo da forma que está e eu pergunto para Deus, Deus, por quê? Por que eu ainda estou aqui? Por que eu ainda estou assistindo a isso? E aí Deus fala para mim que é porque a gente não pode parar para assistir e ficar de braço cruzado. A gente não pode parar simplesmente conhecendo o amor e conhecendo a fonte do amor e ficar de braços cruzados. Eu costumo sempre falar dos motivos pelo qual eu saí um dia, né, do hospital. E eu não acredito que é para eu ficar parado sem que nada seja feito. Martinelli, o que a gente pode fazer? A gente pode orar pelo nosso país, a gente pode começar a mudança em nós mesmos, né? A mudança toda pode começar na gente. E a terceira coisa é a gente começar entendendo que o propósito da vida, se não for transformar outras vidas, não tem sentido algum. Eu, durante muitos anos, na minha juventude, eu achava que o meu dom era fazer as pessoas rirem, né? Era meio que o palhaço da turma. Eu sempre tive comigo que se eu saísse e eu não pudesse fazer as pessoas rirem, né? Não tinha sido uma noite legal, não tinha sido uma noite boa. Passados os anos e com tudo que eu vivi, eu ainda acho que eu ainda consigo fazer as pessoas rirem, porém hoje acho que o meu maior talento é fazer, né, uma boa parte deles chorarem, repensarem e, e um percentual muito pequeno, né, dessas pessoas não gostarem de mim. Porque no momento em que a gente confronta algumas coisas, a tendência é uma parcela grande dessas pessoas amarem a gente e uma parcela pequena delas odiarem a gente. As pessoas não gostam de ouvir o que confronta elas, não gostam de ouvir sobre transformação, elas não gostam, né, de ouvirem que estão erradas. E infelizmente essa é a mensagem que eu tenho. Infelizmente para elas, porque felizmente eu descobri isso ainda cedo, e não que eu seja o dono da verdade, porque eu não prego a minha verdade, mas eu prego a verdade. E isso tem me dado o prazer de viver dias muito felizes, né? Ontem ainda eu estava na minha casa e muito envolvido com algumas coisas e tudo mais, e a minha filha de 3 aninhos veio me chamando, papai, olha aqui, eu tenho uma coisa para te mostrar, eu tenho algo para te mostrar. Quem me segue conhece ela. E aí eu falei assim, para menina, né? Eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo, eu preciso olhar os detalhes do que eu estou fazendo, porque sempre fiz tudo buscando muita perfeição e excelência. E aí na mesma hora Deus pegou e falou comigo assim, para tudo que você está fazendo, dá atenção para ela, dá atenção para as pessoas que te amam, porque são elas que realmente valem muito a pena investir tempo. No mesmo momento eu parei tudo que estava fazendo, né? Parei tudo e, e fui passar um tempo com a minha filha. Hoje a pausa do coronavírus, a pausa que a gente fez com esse vírus, foi justamente para a gente entender tudo isso.
para a gente fazer uma pausa para pensar, para refletir. E melhor que tudo, não ter medo da morte. Não ter medo de nenhum tipo de situação. Eu me cuido, né? Eu faço tudo que é recomendado, eu sou paciente sem alta ambulatorial, imunidade baixíssima, né? Porém, eu não posso ter medo dessa situação, porque isso vai baixar ainda mais a minha imunidade, vai me colocar ainda mais, vai deixar o risco ainda maior para mim e vai fazer com que eu possa ver tudo isso, né? Ver a morte, ver tudo de um ângulo muito negativo. Conselho para hoje, eu daria para você: invista seu tempo na sua família, invista seu tempo na sua saúde mental, invista seu tempo em coisas que você, mesmo que tivesse todo o dinheiro do mundo, você não teria condições de comprar. Conheço dezenas de pais com contas bancárias enormes, com carros importados, com imóveis espalhados pela cidade toda, que não têm o respeito dos seus filhos. Conheço também empresários milionários, né? Que o dinheiro que ele ganha num mês eu levaria uma vida toda para conquistar, mas não tem paz, não tem o respeito das pessoas, não consegue olhar nos olhos de outra pessoa e falar de si. Conheço homens que negociaram tanto com o diabo para obter sucesso, para obter, né, passaram por cima de tantos princípios e por cima de tantas pessoas, que a noite de sono dele é triste. E eu nunca vou querer algo dessa forma para mim. O que eu preciso não é dinheiro. O que eu preciso são pessoas. O que eu mais preciso não é carro de luxo, é o respeito de quem caminha comigo. E tudo isso eu já tenho. Então eu sou milionário. Às vezes as pessoas podem não entender o porquê da alegria dentro da minha vida, mas a receita é muito simples. Ter o respeito das pessoas que caminham com você. Ter o amor sincero das pessoas que estão à tua volta. Não tem dinheiro que pague. Deus abençoe sua vida.